Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 88, cujo título é Caindo em Si. Essa expressão, ela é aquele divisor de águas, não é? É isso que ela representa. O antes e o depois. Nada depois seria como antes. Por quê? Porque caiu em si. Passou a ver o que não via, a perceber o que não percebia, e a partir daí a escolha pode ser diferente, não é? Quando foi que isso aconteceu? Quando é que Jesus conta uma história em que um personagem cai em si? Na parábola do filho pródigo ou na parábola dos dois filhos? Dois títulos para a mesma história. Então, o filho pródigo é aquele que gasta sem nenhum senso de responsabilidade. É o pródigo. E tem um outro filho, que foi o que ficou com o pai, que é o egoísta. Né? E então, esse filho pródigo pede a metade da sua herança para ir embora. Ele queria ir embora. E o pai fez isto. Deu a metade da herança que cabia a um filho e ele partiu. Partiu e dissolveu os seus haveres da herança com todo tipo de escolha errada. E uma hora lá, então, ele ficou... O país onde ele estava começou a passar fome e ele foi cuidar dos porcos de um determinado senhor para ter o que comer. Né? E ficava lá esperando os restos dos porcos para poder comer. Olha só. E aí, ele sabia o pai que tinha? Sabia. E aí ele olhando um dia para os porcos, e é Jesus que conta, né? E caindo em si pensou, eu aqui esperando as sobras dos porcos, enquanto que os empregados do meu pai se fartam de pão. Aí ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E aí temos então que o versículo destacado por Emmanuel é exatamente este. Está em Lucas, o evangelista Lucas, no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 17. Caindo, porém, em si, e é exatamente isto que Emmanuel vai comentar. Caindo, porém, em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida, diz Emmanuel. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiadamente tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Agora ele vai falar sobre algumas, não é? Maria de Magdala, ou Maria Madalena, pusera a vida íntima nas mãos dos gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado diante das ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Ele nega. E Jesus prediz isso. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus,
chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, ou seja, fantasiosos, não é? Em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Ou seja, presos à materialidade, querendo a renovação, mas como renovar se estão presos à materialidade? Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito. A alegria é isto, interesse imediatista satisfeito, prazer. E a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Isto seria a paz. Emmanuel conclui dizendo: cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Caindo em si, caindo em nós mesmos, tudo passa a ser diferente. A mudança, essas mudanças de paradigma, não é? Essas verdades, a verdade que vai fugindo, porque a verdade é uma só, não é? Mas meio que nós não vamos vendo exatamente a verdade, não é? Estamos no início do nosso caminhar. E cada vez que ela brilha mais e vemos um pouco mais claro, podemos tomar decisões mais firmes a nosso próprio benefício, não é? A nosso próprio benefício. Muito bem. Caindo em si. Vamos orar? Jesus, amigo querido, é sempre tão feliz para os nossos corações podermos orar, Senhor. Depositarmos em tuas mãos amorosas a nossa vida. Confiarmos, Senhor, de que independente do que nos aconteça, Tu nos amparas. Não estamos sós, não estamos desamparados. Tu, Senhor, és o nosso pastor, o nosso guia, nosso farol. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam conosco e entre nós. Em especial, Senhor, estejam com os nossos irmãos de humanidade que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Que bom. Amanhã estaremos juntos de novo, com mais um Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos.
muita paz.